instituindo libertadores, reis, juízes, sacerdotes, estadistas e outros, de forma representativa e tipológica, mas todos eles com o tempo se foram, morreram, serviram ao reino de Deus por alguns dias, meses e anos. Eles também precisavam de um libertador, e por isso passaram seus dias e findaram, porque eram finitos, seres humanos limitados com a natureza pecaminosa, assim como nós que aqui estamos. Mas o desejo de Deus, o plano de Deus, o plano desde antes da criação, era um dia mudar essa história, que não seria mais de levantar homens temporariamente para contribuir com a libertação de outros homens e de outras pessoas. E Deus estava esperando o tempo certo na contagem do dia do ser humano, pois o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus não é limitado ao tempo, ao espaço, mas Ele considera o nosso tempo, que é cheio de limitações. Então esse Deus, que planejou tudo em seu coração, Ele colocou em prática aquilo que Ele planejou. Mediador, não o mediador, mas um mediador entre Deus e aquele povo, o povo de Israel, entre os homens. Mas Moisés também se foi. Moisés morreu. Moisés foi sepultado. Claro que de uma forma especial, mas foi sepultado, morreu. Assim como é o destino de todos os homens. Mas Deus então levanta agora de forma diferente, com excelência, eterno, onde o apóstolo Paulo, falando dele mesmo, disse: só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. E Jesus mesmo começou a trabalhar no reino de Deus como homem, mas um homem sem pecado, cheio do Espírito de Deus, como diz o profeta Isaías em seu livro no capítulo 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Profecia essa que se cumpriu no começo do ministério de Jesus. Ele mesmo disse, quando estava na sinagoga, quando fora dado a ele o livro do profeta Isaías, onde ele faz a leitura de pé e explica sentado, falando sobre essa passagem bíblica, Lucas capítulo 4, a partir do 16, e no final da leitura ele diz: se cumpriu hoje aos vossos ouvidos essa profecia. Jesus não passou a ser um libertador ou o libertador depois que ele morre, mas desde antes da sua morte ele já trabalhava libertando pessoas de seus pecados. Tem o poder de fazer vários sinais de maravilhas, se manifestar na vida do homem, tanto no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. A maior preocupação de Jesus, no entanto, é libertar o ser humano das mãos de Satanás e salvá-lo para levar o dia pela sua glória. No entanto, muitos estão reduzindo Jesus a um mero solucionador de problema. E isso tem os seus perigos. Ele pode resolver problemas, sim ou não? Mas ele não veio com este propósito principal. Ele veio como libertador. E aquele que é
frequentemente Ele intervém resolvendo muitas de nossas causas. Mas essa não foi a missão principal de Jesus. Mas muitas pessoas estão reduzindo Jesus a curandeiro, que até parece que Jesus, a missão principal dele é curar as pessoas. Outros estão reduzindo Jesus a um santo qualquer, casamenteiro, onde as pessoas se achegam a Jesus simplesmente por essa via conjugal, familiar. E quando não resolve o seu problema conjugal, muitos deles viram as costas e vai para outros lugares, porque o que ele queria mesmo era ter um casamento abençoado e perfeito, mas não estava em busca daquele que tem o poder de libertar, como ele está escrito a respeito dele, que aquele que crê nele seria liberto. Ele, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque tem muita gente que o casamento não está com problema, mas é escravo do pecado. Muita gente que não está com problema de enfermidade, mas é escravo do pecado. Jesus chegou um dia num tanque de Betesda e tinha lá dezenas de pessoas, uma multidão de enfermos, e não se identificou. E o homem disse para ele, Jesus disse para ele, quer ficação? E ele disse, como ficação? Sendo que quando eu tento descer ao tanque, outros correm e saltam nas águas antes de mim. Jesus não fez nenhuma pregação, nem questionamento, e disse para ele, levanta e anda, pega a sua cama e vai embora. No entanto, a missão de Jesus naquele momento, a sua principal proposta não era curar as pessoas. E diz a Bíblia, pelo fato de ter ali muitos enfermos, Jesus se retirou dali. Agora tenta imaginar comigo, se aquela multidão estivesse ali com o pensamento de buscar uma libertação dos seus pecados, Jesus não teria salvado apenas um, teria dirigido as suas palavras para todos eles. O problema é que muitos estavam ali, não era em busca de salvação da sua alma, do seu espírito, da sua vida, mas simplesmente por causa das suas doenças. Ele cura, mas a sua principal missão não é curar, ainda que ele tem o poder. E eu tenho certeza que se dessa oportunidade aqui, como já foi testemunhado nessa noite, muita gente teria um testemunho diversos para contar, mas o testemunho que sobressai é aquele onde você diz, eu estava sendo escravo, estava no lamaçal, eu estava preso por Satanás, eu estava indo para o inferno, mas o libertador me encontrou e me trouxe para a sua presença. A palha, como tem aí esse provérbio falando, não move a palha. Muitos de nós, nem sequer quando chegamos à igreja, temos o capricho de dobrar o nosso joelho, e se não puder dobrar o joelho, pelo menos sentar e fechar os olhos e falar com Ele. Muitos de nós passamos a semana inteira com a Bíblia, o livro completo, é a voz de Deus, sem pegar na Bíblia. Muitos de nós passamos tanto tempo no celular, na televisão, mas diante de Deus a gente está cansado, a gente não tem tempo, a gente não sabe, eu leio a Bíblia e não compreendo, mas compreende tantas as coisas. E aí a gente faz uma oração de 1 minuto na igreja ou em casa e fica pedindo para Jesus, Jesus salva, Jesus me cura, Jesus abençoa meu casamento, Jesus abre porta de emprego. Eu quero dizer para você que a vida cristã é relacionamento. Quem não fala com Deus e quando fala é só para pedir coisa, está reduzindo ele à garçom. Eu quero dizer para você que é você que tem que servir ele na condição de Deus. Nós que temos que nos aproximar dele e render a ele toda honra e toda glória e não reduzir a garçom. Que a gente chega na igreja e não está lá de dentro. Jesus tem que servir tudo o que a gente quer. E às vezes nem perguntamos se é da sua vontade. O que é que estamos fazendo com o Cristo?
O que é que estamos fazendo com Ele? Com aquele que sempre está à nossa frente, de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele que está fazendo isso. Vinde a mim. E aí, sem entender o nosso estado de miséria, o nosso estado pecaminoso, sem compreender que Ele que é grande e nós é que somos pequenos, chegamos diante dele fazendo exigência, cobrando. E às vezes, na nossa meninice, usamos a expressão: eu coloquei Deus na parede, eu briguei com Deus, estou brincando com Deus na oração. Cuidado que você pode ser queimado, derretido, fulminado. Você está falando com um grande Deus supremo, acima das estrelas, dos anjos, do diabo e da sua própria criação. Diante dele nós temos que chegar dizendo: Deus, eu não mereço, mas eu preciso ser liberto por ti. Ninguém tem o direito de exigir de Deus e cobrar nada, porque Ele que está no controle de todas as coisas, Ele que domina a sua casa, a sua família, sua vida. Você só está aqui nessa noite porque a misericórdia dEle te alcançou. Como está escrito na Bíblia, em Lamentações, que as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque ela é nova a cada manhã. Não é a palavra de Deus que renova, porque para renovar só é coisa que envelhece, e a Bíblia não envelhece. A sua misericórdia é nova a cada manhã. A cada manhã. No dia de ontem você decepcionou a Deus, você, quem sabe, se entristeceu ao Senhor, mas quando foi hoje, você recobrou a consciência e se dobrou diante dele, e ele disse: eu estou aqui outra vez para ter misericórdia, e estou pronto a te libertar de novo, meu filho. Nós não podemos mostrar para o pecador o estado pecaminoso na raça humana e alguém que está pronto a perdoar, a tirar desse abismo. Já observou que tem umas pessoas que têm uma firmeza na fé que não tem nada que tira ela? Mas já observou que tem algumas pessoas que levantam suas mãos, mas qualquer coisa ela fica balançada para lá e para cá? Qual é a diferença? Qual foi a motivação que levou essa pessoa a se render a Jesus? Foi os benefícios, os resultados da sua vida, no sentido dos acontecimentos do dia a dia? Ou foi porque ela olhou para o autor e consumador da fé e entendeu o plano de salvação? Quem compreende que a sua vida até Jesus foi por causa da capacidade que ele tem de perdoar seus pecados, essa pessoa se tornará tão grata que nada poderá tirar ela da presença de Deus, porque toda vez que ela for pecar, ela vai dizer: não vale a pena eu entristecer aquele que me tirou das garras do diabo, não vale a pena eu entristecer aquele que me tirou do inferno, aquele que me livrou da condenação. E mesmo em fraqueza, ele se levanta e diz: eu continuarei. Como diz a Bíblia, ainda que o justo caia 7 vezes, não ficará prostrado, porque ele entende a sua situação e o seu estado. Quem foi que colocou ali? Que te levou a decidir por Cristo. O que levou nós decidirmos por Cristo, nos rendermos a Ele, tem que ser principalmente por causa da salvação que fora efetuada na nossa história. Se alguém dissesse para você por que você está firme com Cristo, qual seria o seu testemunho? Qual seria o meu testemunho? Um diria: é porque o primeiro dia que eu fui na igreja, os irmãos foram muito legal comigo na recepção, e isso precisa ser mesmo.
O outro, eu estou firme na igreja, ou firme com Jesus, que não significa a mesma coisa. Eu estou lá porque os crentes oraram por mim, na minha casa, na igreja, e eu estava doente, tinha um câncer, Jesus me curou. O outro estava, minha vida estava de ponta cabeça, cheguei na igreja e o meu casamento, a minha vida foi mudada nesse sentido de relacionamento conjugal. Tudo bem, mas aquele que compreende o projeto de salvação, ele vai falar essas coisas depois, mas primeiro ele vai dizer: sabe por que eu estou firme? Porque ele me resgatou da perdição. Por isso que a nossa missão principal é anunciar a salvação. A evangelização inclui o lado positivo e o negativo. O positivo: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, lendo um pouquinho mais baixo de João 3, diz assim: aquele que não crê já está condenado. É preciso mostrar qual é o estado do homem, se este rejeitar o Evangelho faz parte da evangelização. Então será revelado à pessoa o seu estado, o estado do homem sem Deus. Mas, no entanto, ainda há esperança. O que fazer então? Ir para Jesus, que está de braços abertos, oferecendo perdão. O problema é que às vezes nós, obreiros, oferecemos muito mais cura para as pessoas do que salvação da alma dela. Nós oferecemos muito mais solução de problema do que salvação. Porque quem é que precisa de salvação? É só os pobres ou os ricos também precisam de salvação? Todos precisam ou só os pobres? Todos precisam de maneira igual. Mas quem é que a gente mais escolhe para evangelizar? Pessoas com muitos problemas. A gente escolhe mais que as pessoas complicadas para evangelizar, porque a gente quer aproveitar o seu problema para usar uma isca para trazer a pessoa, e nem sempre funciona o que nós queremos fazer. A estratégia tem que ser pelo Espírito de Deus. É claro que os pobres, às vezes, muitas vezes até biblicamente, são mais acessíveis a ouvir e a receber por causa das suas necessidades e sofrimento, que muitas delas muitos ricos não têm. No entanto, a necessidade de alcançar a alma deve ser igual para o rico e para o pobre. É dizer: você tem dinheiro, você tem prata, você tem ouro, mas você diante de Deus é miserável, igualmente aquele que não tem nada de bem financeiro. E a salvação é para todos, e todos de igual modo precisam se arrepender dos seus pecados. Independente. Alguns fogem de Jesus, outros correm para ele, mas a necessidade é igual para todos. Então a gente evangeliza muito mais uma pessoa problemática do que uma pessoa, como diz a gíria, uma pessoa de boa. A pessoa tem 2 filhos e ele é quase crente, mas ainda não é. Tem o outro que é droga, é bebedeira, é palavrão. Pode observar que o pai ora mais por ele para salvar do que pelo outro que está ali quase crente. Geralmente, qual é o primeiro pensamento que vem para orar pelos dois? Pelo aquele que traz sofrimento, até porque a gente quer ficar um pouco livre do problema também. Não só que aquela pessoa deixe de ser um problema para si mesma, mas quando é diante de Deus, Deus, quando olha para a raça humana, Ele não faz separação. Quem é que precisa mais? Ele sabe quem é que vai ouvir mais, quem vai atentar. E alguém pode ser quase crente, mas mesmo assim ainda não é. Um homem chamado Cornélio fazia esmola e Deus recebia as suas orações. Onde fala desse libertador, que ele está sempre à frente, prometendo nos receber. Salomão fez o templo, fez o palácio, e eles sacrificaram milhares de animais, e a glória de Deus foi grande naquele lugar. E em alguns momentos os serviçais
pecar em algum tempo, pois o sacrifício foi alguns dias, por causa de tanta glória. E Deus ouviu a oração de Salomão, e estava tudo bem entre Deus e o povo, e Salomão também. Deus estabeleceu ali como lugar onde ele ouviria a oração do povo. No entanto, Deus alerta: e se meu povo, e se eu cerrar os céus? Deus só cerrar os céus, isso é, impedir que chuva caísse sobre a terra, era quando o povo estava em pecado. Mas naquele momento, Deus não estava contra o povo estava agradando a Deus. Deus acabara de derramar a sua glória. Mas por que Deus está dizendo, e se eu cerrar os céus? Essa está em Crônica e também está nos livros do Reis, essa mesma passagem, com alguma diferença. Deus está dizendo o seguinte: está tudo bem entre mim e você agora, e vocês, mas se lá na frente vocês pecarem, eu vou cerrar o céu, não vou mandar chuva, vou mandar praga para tirar o sustento de vocês. Mas se esse povo, vocês, que levam o meu nome sobre si, se o meu povo que se chama, não é o povo que chama pelo meu nome, não é o povo que ora, não é o povo que clama, não é isso que está dizendo lá. E se o meu povo que tem o meu nome sobre a vida, que carrega o meu nome, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aí que vem a parte da oração, se humilhar, orar, jejuar, enfim, eu ouvirei do céu. Mas Deus está dizendo isso no futuro, porque agora está tudo bem. Em outras palavras, eu prometo a vocês que se lá na frente vocês pecarem contra mim, eu sou capaz de perdoar novamente. É só vocês se humilhar, orar, jejuar diante da minha face, que estou disposto a mudar a história de vocês. João também diz: filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, disposto a advogar vocês. Já percebeu o libertador que você tem? O Deus que nós servimos, e que nós não podemos reduzi-lo a alguém que está à nossa disposição. Abra os seus olhos, abram, e ela reconheça seus pecados e se arrependa. Pode ser que aconteça, mas muitas vezes não. Onde Jesus operou a maioria dos seus milagres, está escrito no livro de Mateus, que foi onde menos acreditaram nele. E Jesus disse: ai de vocês, no dia do juízo o rigor será menor para Sodoma e Gomorra do que para você, Cafarnaum. Porque se no tempo de Sodoma e Gomorra tivesse assistido os milagres que eu fiz aqui, Sodoma e Gomorra teria permanecido sem ser destruída até hoje. Eu não estou dizendo que ninguém se salva por meio das manifestações de Deus. Eu quero dizer para você que a única garantia que leva o homem a compreender o plano de Deus de forma absoluta é a pregação de salvação, as boas novas. Então nós que somos evangelistas no sentido geral, que todos têm essa missão, diretamente ou indiretamente, a missão para Deus te curar, talvez Ele não te cure, e você parta com essa enfermidade. Se você está desempregado, Ele pode abrir porta de emprego nessa próxima segunda-feira, mas Ele pode também não abrir a porta para você. Ele pode resolver o problema do seu casamento, mas Ele pode dizer não também para resolver o seu casamento. Mas tem uma coisa que Deus poderá agir diferente, mas continua o raciocínio. Mas em relação ao seu casamento, Ele poderá dizer: eu vou resolver depois. A cura, Ele poderá dizer: eu vou te curar depois. Os seus problemas, Ele pode dizer: eu resolverei depois. Mas quando chega alguém diante de Deus dizendo: me tira do pecado, perdoa os meus pecados, Deus não deixa para amanhã. Ele perdoa agora, hoje, aqui. Basta você querer. Porque foi para isso que Ele veio libertar os homens.
é motivar os corações daqueles que fazem a obra de Deus para anunciar o Evangelho para os pecadores. Você pode dizer sim que Jesus cura, você pode dizer sim que Jesus resolve o problema, mas não esqueça de uma coisa: essas coisas que vêm em consequência do maior projeto de Deus não pode sobrepor o plano de salvação na hora da evangelização. Porque a gente encontra as pessoas escravizadas do pecado, cheias de vícios, cheias de maldade. Vamos, igreja de Jesus, abrir os nossos olhos e perceber que cada pessoa sem Deus é alguém, é um paciente precisando de cura. Porque a cura que Deus mais se preocupa é com a cura da nossa alma e do nosso espírito, do nosso interior. Você vai encontrar muita gente descrente aí que são honesta, trabalhadora, que não mata, não rouba, não trafica, não faz essas coisas. No entanto, precisa de igual modo, igual aos outros, de ser salvo. Então o nosso alvo precisa ser igualmente o de Jesus. Ela se lançou, ela foi buscar, fazendo igualmente o filho pródigo. Filho pródigo não caiu, filho pródigo não foi arrastado, filho pródigo ninguém foi lá e convidou e seduziu. Filho pródigo é todo pecador, todo ser humano, que no seu coração resolvem fazer contrário daquilo que Deus estabeleceu como verdade para a sua vida. E foi isso que ele fez na parábola, pois não é uma história real. O homem sem Deus é igualmente a dracma perdida, que só alguém que sabe procurar tem a capacidade de acender uma luz, procurar minuciosamente de encontrar. O homem sem Deus é igualmente aquela ovelha que fica perdida. Mas mesmo assim, o Deus que nós servimos, o libertador, ele está à espera daquele que está na condição do filho pródigo, que saiu, abandonou o pai, mas resolveu voltar. O Deus que nós servimos é igualmente aquela mulher que perdeu a sua moeda de valor culturalmente e foi buscar com muita consideração, e quando encontrou, festejou juntamente com suas amigas. O Deus que nós servimos é igualmente um pastor que percebe que uma ovelha está faltando e ele deixa protegido algumas e as 99 vai buscar aquela que está perdida. Esse é o nosso Deus. Ele vive a procurar onde tem alguém perdido, está lá ele está de braço aberto para receber quem volta. Ele é aquele que procura nos lugares mais profundos e infernal, ele está à procura. Esse é o nosso Deus, o libertador. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então a salvação é muito valiosa para a gente se dedicar tanto em tentar resolver os problemas das pessoas para que elas voltem para Deus. Como é que diz a Bíblia? Em Mateus 6: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e não herda mais coisas. E essas coisas que eu acabei de falar para vocês, Jesus fala assim: olha, não se preocupeis com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir, com o que é vez de beber. O vosso Pai certamente sabe o que vocês precisam, antes mesmo de você pedir para Ele. Mas coloque em primeiro plano, de maior valor, o reino. O que é o reino? O reino é a vontade de Deus para o ser humano e a justiça desse reino, pois Ele é rei. Nós somos súditos, procuramos saber qual é a tua vontade, Pai Celestial, e Ele se revela para nós o que Ele espera de nós, e isso é buscar o reino. Busca o reino, a justiça do reino, e essas coisas, comida, bebida, que eu acabei de falar para vocês, você não precisa pedir depois, elas vos serão acrescentadas.
esvaziando, busca o reino de Deus, e Ele poderá te curar das suas enfermidades, simplesmente porque você buscou o reino. Buscar o reino não é orar pedindo o reino. Buscar o reino é valorizá-lo como algo acima de qualquer outra coisa. Em Colossenses, Paulo diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Ele está dizendo: aplique, dedique a vida de vocês naquilo que é eterno, que é permanente. Não ajunte tesouros aqui na terra, onde o ladrão pega, onde a traça rói, mas ajunta tesouro do céu, porque onde tiver o tesouro de vocês, ali estará o coração de vocês. Se a gente buscar muitas coisas dessa terra, aí isso será o nosso tesouro, aí estará nisso o nosso coração. Mas Deus quer que nosso coração esteja nele. Ele é o nosso maior tesouro. E como Ele é o nosso tesouro, Ele disse o quê? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Tenha o Senhor como seu maior tesouro, porque aí nele estará o seu coração. É uma revelação que precisamos entender e descobrir, porque aí vai se cumprir a palavra do Salmo que diz assim: o Senhor é o meu pastor. Não é em nada, porque muda o sentido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada não me faltará não é que as coisas não vão me faltar, não é isso. No original é: o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta das demais coisas. Essas coisas não vou sentir falta, porque Deus me completa, e por isso eu o amo de todo o meu coração. Então você tem um libertador, que ainda que te falte tudo, você fala: Ele é meu pastor e não sentirei falta de nada. Então quem te pergunta na rua assim: está te faltando alguma coisa? Está perdendo o sentido. Por quê? Você poderá dizer para a pessoa: eu não estou sentindo falta de nada. Mas não está desempregado? Não estou sentindo falta de nada. Mas não está enfermo? Não estou sentindo falta de nada. Por quê? Porque o meu libertador me completa. Eu me sinto completo e estou cheio dele, porque essas coisas são temporárias, são passageiras, mas aquilo que é eterno, algo precioso, Ele colocou dentro da minha vida. E é por isso que mesmo no desemprego, na enfermidade, nas ameaças, eu o louvarei, porque o meu libertador me prometeu que vai voltar um dia e vai me levar para o céu, ainda que eu... Não estou desanimando você, só estou dizendo para você: valorize mais as coisas que são de cima do que as coisas que são daqui, porque se Deus te curar hoje, você vai acabar morrendo amanhã de todo jeito. Quando Deus cura alguém, Ele estava apenas prorrogando o inevitável. Você está doente hoje e vê medo de morrer, ou é medo da morte, não sei. Não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. O céu é bom, mas não quero ir para lá agora, não quero morrer. Aí Jesus fala: eis que te curarei. Jesus está me curando, né? Já estou com 97 anos, já estou andando para a direção da hora extra. De todo jeito eu vou morrer uma hora. Aí você não conhece ninguém hoje com 200 anos. Por quê? Alguns Jesus prorrogou até 120, 110, mas acabou morrendo um dia. Mas a salvação é aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna, que já estamos experimentando aqui agora. Sabe que de vez em quando você sente uma alegria, que você nem está orando tanto assim, de repente uma alegria começa a envolver o seu interior, na cozinha da tua casa, pedalando a bicicleta, pilotando a moto, dirigindo o seu carro, lavando o seu banheiro. Sabe o que é isso? É a manifestação da eternidade invadindo o teu ser, sentindo um pouco daquilo que vai ser eterno lá em cima. Deus te libertou para te dar abundância de paz, abundância de alegria, abundância de perseverança. Persevere no Senhor. Fique firme.
libertou, não volte atrás. Porque as coisas que acontecem aqui na vida, e Paulo disse, as tribulações, as angústias, momentaneamente que nos acontece, não dá para se comparar com aquilo que Ele tem para nós na eternidade. Não dá para se comparar. Quando vier as montanhas em sua direção, faça como o salmista: elevo meus olhos para o monte, mas de onde é que vai vir o meu socorro? Não é do monte que vai vir o meu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele vem ao teu encontro, Ele é o libertador. Não deixará você sozinho, não deixará você nessa batalha, nessa luta, nessa enfermidade, nesse problema. Ainda que Ele não resolva, Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele te libertou para que um dia venha nos tirar daqui e morar com Ele. Finalizo por aqui porque o relógio pediu para eu parar. Mas valorize o libertador. Glória a Deus. Aleluia. Ele está todo assim do teu lado. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias. Ah, pastor, eu me sinto tão fraco. Tiveste pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Muita gente, cara, eu quero ser um dia um crente assim, sabe, que qualquer coisa feia vem na minha frente não me entende. Eu quero ser um crente que não tem nada que me assuste. Eu quero ser um crente que nem sinta tentação para pecar. Essa não é a realidade da fé. A realidade da fé é resistir o diabo e ele fugirá de vós. A realidade da fé é: fuja da aparência do mal, fuja da prostituição, fingir. Está dizendo que você é suscetível. Ele diz assim: olha, sede guiado pelo Espírito e não cumprireis o desejo da carne. Ele está dizendo, amados irmãos, que o desejo da carne vai vir. Deus não vai tirar isso de você para você ficar livre de toda tentação. Contudo, se você for guiado pelo Espírito, não vai conseguir ser vencido por eles, porque você será fortalecido pelo poder de Deus. A tentação está na tua cola, está no teu pé. Você se dobra diante de Deus e diz: Senhor, o que está acontecendo comigo é mais forte do que eu, mas o Senhor, que é poderoso, vem e habita em mim. E aí, quando o pecado chegar, vai encontrar esse templo cheio da glória de Deus. E cheio da glória de Deus, não terá espaço para Satanás trabalhar, não terá espaço para fazer o que vem na minha mente. E no final você vai dizer: ufa, pensei que seria vencido, mas finalizou o dia e o meu companheiro libertador me deu a livramento. Porque quando eu penso que sou fraco, então eu sou espiritual. Se é físico ou é carnal, o libertador tem o poder de te libertar de qualquer laço. O que vai precisar então, pastor? Se lance na presença dele com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e me tirou do charco de lodo e me colocou sobre a rocha. Agora eu tenho um novo cântico na minha boca. Você é vencedor, porque Jesus te libertou e te colocou nas regiões celestiais. Deixa o diabo querer puxar para baixo, deixa o diabo te perseguir. Não temas, porque o libertador está dizendo: eu ainda continuo contigo. Mas eu estou fraco. Ele diz: mas eu continuo contigo, meu filho. Mas eu pequei, eu estou aqui para te perdoar. É só se arrepender, porque está escrito: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Alcança a misericórdia. Você quer ser alcançado pela misericórdia? Se lance diante dele quando você pecar. Que o libertador não vira as costas para você. Ele não vira. Ele é o seu companheiro. Jesus não fica todo dia: você errou, deixa você para trás, vou sozinho. Acertou, agora estou com você. Jesus não fica todo dia: apaga o seu nome e escreve de novo. Apaga e diz. Não é assim que funciona. A não ser que seja um rebelde quanto mais endurecido. Mas quando falhares, chegue diante de Deus, diante do seu trono, com liberdade, diante do trono, e fala como Jesus disse assim: Pai nosso que está
céu. Mais do que seu Senhor, Ele é o seu Pai. Porque a gente só pensa em Deus muitas vezes como Senhor da nossa vida. E Ele é Salvador, Ele é Senhor. Mas muito mais do que isso, Ele é o nosso Pai. Meu Deus, a hora já foi. Feche seus olhos. Santo Deus é Pai. Noite de salvação e libertação. Que haja em cada um de nós a compreensão do Teu reino, da Tua vontade, entender os projetos do Libertador. Que possamos estarmos firmes diante da Tua presença. Que possamos ter os olhos abertos e reconhecer o valor da salvação. E que ela continua ativa, disponível para todo aquele que nele crê. Oh Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos quando a gente falhar. Perdoa-nos quando a gente cair ou pecar. E nos dá força para renunciar, deixar, abandonar o pecado e nos prender diante da Tua misericórdia. Olha para cada vida que aqui está, porque o Senhor ama a todos. No nome de Jesus. Amém. Agradeço.